Olá, tudo bem? Esse é o quarto vídeo de uma série em que eu faço uma análise crítica sobre os princípios básicos do Espiritismo. E o último vídeo a tratar do primeiro princípio básico da doutrina, que é a existência de Deus. Nesse vídeo nós vamos abordar o panteísmo. São as questões 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos. Mas antes de começar, um aviso. Se você é um espírita convicto e está contente com o seu conjunto de crenças, não assista a esse vídeo. Mesmo que você não reconheça imediatamente, alguns argumentos usados nesse vídeo poderiam, mais tarde, abalar as suas crenças. E se você está feliz, talvez não haja por que mudar. Eu confesso que não sei quais autores ou quais pensadores Kardec tinha em mente quando formulou perguntas acerca do panteísmo. E aqui eu estou partindo do princípio, estou partindo do pressuposto de que foi Kardec quem fez as perguntas, embora nós saibamos que muitas questões que compõem o Livro dos Espíritos já estavam formuladas com comunicações das médiuns adolescentes Julie e Caroline Boudin, além dos cadernos com perguntas e respostas da senhorita Jafé. Hoje, quando se fala em panteísmo, quase sempre a referência é Spinoza. Algumas pessoas que acompanham o meu canal dizem que as minhas ideias são semelhantes às ideias de Spinoza. Alguns pensam que eu esteja influenciado pelas ideias de Spinoza. Eu li a Ética de Spinoza muitos anos atrás e na época a obra não me despertou grande impressão. Hoje eu entendo perfeitamente que para compreender um livro complexo como a Ética é preciso mais que uma simples leitura descompromissada. É preciso prestar muita atenção em cada sentença do livro e voltar muitas vezes às sentenças anteriores para recuperar aquilo que o autor disse e entender o que ele está dizendo. A primeira pergunta referente ao panteísmo é essa, questão número 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Por que não? Por que não? Por que Deus não pode ser ao mesmo tempo efeito e causa? Só porque essa compreensão desafia a nossa mente? O que impede Deus de ser causa e efeito ao mesmo tempo? Não é a própria noção de tempo? Mas a noção de tempo é, na verdade, uma ilusão da mente. A resposta continua: Deus existe, disso não podeis duvidar e é o essencial. Deus existe e não podemos duvidar. Se isso não é um dogma, eu não sei o que é um dogma. Para um livro que tem pretensões de apresentar uma nova ciência, esse definitivamente não é um bom argumento. Ele continua: crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Eu segui essa orientação durante muito tempo. Eu acreditei realmente que nós não podemos ir além. É evidente que não vou descobrir toda a verdade do universo, mas isso não pode me impedir de querer saber e de querer sentir mais. Para mim, particularmente, a vida não vale a pena se nós não formos curiosos de nós mesmos e da verdade que está dentro de nós. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Quando eu era espírita, principalmente nos primórdios da minha crença, eu acreditava realmente que essas respostas
eram respostas de espíritos superiores. É assim que o livro se apresenta. Ora, se um espírito superior está me dando um conselho, é porque ele já passou dessa fase há muito tempo. Assim eu pensava. Hoje eu vejo com clareza que uma resposta como essa é de alguém que sabe menos do que eu. É de alguém que experimentou menos do que eu. É de alguém que não ousou desobedecer o status quo, o estado vigente das coisas. E porque ele não ousou, também não quis que ninguém ousasse. Para completar, ele dá o discurso do orgulho. Sempre que nós ousamos ir além ou questionar, nós estamos sendo orgulhosos. Que seja. Ele diz assim: deixai conseguintemente de lado todos esses sistemas. O suposto espírito diz para deixar de lado os sistemas, mas Kardec está justamente com esse livro fundando um novo sistema. Deixai conseguintemente de lado todos esses sistemas. Tende bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Eu concordo plenamente que há coisas que nos tocam mais de perto e que convém que nós estudemos as nossas imperfeições para nos libertarmos delas. Só que uma coisa não exclui a outra. Tanto para analisar a nós mesmos, quanto para encontrar Deus, o caminho é o mesmo. É para dentro, na quietude do interior do nosso ser. Questão número 15, pergunta: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Resposta: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Que resposta mais besta! Uma resposta típica de quem não sabe do que está falando. Eu não tenho a menor dúvida de que quem forneceu essa resposta não estava inteirado do que vem a ser o panteísmo, ou pelo menos não conhecia as ideias de Spinoza. Aliás, mesmo numa concepção cristã tradicional, mesmo assim, nós somos parte de Deus. Se há um Deus criador, tudo o que ele creia, não cria. O verbo criar, embora não seja usado no português moderno, ele quer dizer manifestar a essência em forma de existência. O verbo criar não tem essa mesma conotação. Se há um Deus criador, tudo o que ele cria é manifestação da sua própria essência, portanto, é parte integrante dele. Existe um ser chamado laranjeira. É um ser vivo, um vegetal chamado laranjeira ou laranja. Uma semente de laranja contém em si, em estado germinativo, todas as características do ser chamado laranjeira. Essa semente dá origem a incontáveis árvores, cada árvore com seu tronco, cada tronco com seus galhos, cada galho com suas folhas. Uma folha de laranjeira, se ela puder pensar, ela vai pensar que é folha. E se ela puder se comunicar com as outras folhas, um dia uma vai perguntar para a outra se ela acredita que existe tronco. A folha da laranjeira não vai perceber que ela é parte integrante do ser chamado laranjeira. Eu não me considero panteísta, eu não pretendo aderir a mais nenhum ismo, mas eu não tenho dúvida de que a concepção de Deus de Spinoza é muito mais próxima da verdade do que a visão cristã que foi mantida por Kardec. De qualquer forma, eu não acho que a soma de tudo, que a soma dos corpos, dos seres, dos globos, constitua Deus. Eu acho que há o eu sou, que é a nossa natureza última, e isso é o mais próximo que eu posso chegar da concepção judaico-cristã de Deus. Então existe o eu sou e existe a mente.
O próprio fato de nós vermos tudo separado, corpos, seres, globos, é uma ilusão da mente. Tudo está na mente. A primeira ilusão da mente é a noção de tempo e espaço. Se abstrairmos o fator espaço, não há que falar em corpos e globos. Corpos e globos são apenas campos de experimentação da mente. Se abstrairmos o fator tempo, não há que falar em seres. Seres são apenas nuances de experimentação da mente. Eu, você, todas as pessoas que conhecemos, todas as pessoas que já existiram, são diferentes experimentações da mente. São diferentes maneiras de o eu sou se manifestar. Nós somos todos um só, vibrando, cada um de nós, em frequências diferentes. Uma curiosidade, na primeira edição do Livro dos Espíritos, essa resposta é ligeiramente diferente. Na segunda edição, a resposta é: não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. Na primeira edição, a resposta era assim: orgulho da criatura, a qual se quer fazer divina, filha ingrata que renega o Pai. Kardec modificou a resposta na segunda edição para tirar um pouco do ranço católico. Filha ingrata que renega o Pai. Dá para ver perfeitamente o ranço religioso de quem respondeu a pergunta. Questão número 16. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo o vazio ou o nada, em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? A resposta: a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Aqui nós vemos mais uma vez que quem respondeu essas questões sobre o panteísmo não tinha o menor conhecimento sobre o assunto. Ele não foi capaz de elencar um único argumento para refutar a teoria panteísta. Com isso, nós percebemos que a questão era importante para Kardec. Pois mesmo com essas respostas lacônicas dos supostos espíritos, mesmo assim Kardec inseriu o tema no Livro dos Espíritos e teceu os seus próprios comentários. Essa questão do panteísmo é um exemplo de que a doutrina é de Kardec, não dos espíritos. O suposto espírito ou supostos espíritos a quem foram formuladas essas questões não tinham conhecimento suficiente para oferecer bons argumentos. Mas Kardec toma para si mesmo o encargo de tentar refutar a teoria panteísta. Se alguém que lê o Livro dos Espíritos conhece a teoria panteísta, talvez simpatize com o panteísmo e quer saber o posicionamento do Espiritismo a respeito do assunto, esse alguém vai acabar comprando ideias do próprio Kardec, opiniões pessoais de um único homem que passam a ter foros de revelação dos espíritos superiores. Por favor. A seguir o comentário de Kardec. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Por que Kardec não aceita que Deus seja em ponto grande o que nós somos em ponto pequeno? Por quê? Por quê? Porque nós temos características que são consideradas imperfeições e Kardec não aceita que Deus tenha essas características. Kardec parte do princípio de que Deus é soberanamente justo e bom. Como eu disse no vídeo anterior, em que eu abordei os atributos de Deus, justiça e bondade são conceitos humanos.
são conceitos construídos pelo homem ao longo de sua experiência civilizatória. O homem criou os conceitos de bom e mal, justo e injusto, e passou a classificar as coisas como boas ou más, justas ou injustas. A experiência civilizatória ensinou ao homem que se todos forem maus, a vida não é boa, mas se todos forem bons, a vida é boa. Ao mesmo tempo, para regular a vida em sociedade, o homem criou regras. Quem obedece a essas regras é considerado justo. Quem as desobedece é considerado injusto. Bondade e justiça são valores humanos. São alguns dos mais preciosos valores humanos, embora ainda muito subjetivos. Nós vimos na resposta à questão número 14 que o suposto espírito desaconselha a investigar Deus. Ele diz, não vades além, né? Nós vemos, portanto, que não há o menor interesse em investigar Deus por parte da doutrina. Deus, para a doutrina, mais do que uma necessidade filosófica, é um atavismo religioso patriarcal. O Deus de Kardec é o mesmo Deus bíblico que protege, dá ordens e pune quem desobedece, ou seja, é o Pai. O Pai. Proteger, dar ordens e punir quem desobedece a essas ordens é o clássico papel do pai numa cultura patriarcal, como foi historicamente a cultura judaico-cristã. A manutenção dessa ideia de Deus como grande patriarca permite que atribuamos a essa imagem de Deus as melhores qualidades humanas elevadas ao infinito. Ora, continua aqui. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Nós vemos, mais uma vez, que para Kardec, Deus é obrigado a ser imutável. Como eu disse no vídeo anterior, em que nós tratamos dos atributos de Deus, a manifestação da vida é infinita. É muita pretensão nossa achar que só porque nós estamos acostumados ao mundo aparentemente estável, todas as leis que regem o universo sejam imutáveis e Deus seja imutável. Continua Kardec. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. A preocupação de Kardec, assim como quando ele elege a reencarnação como um dogma, é mais com a forma do que com o conteúdo. Kardec não parece preocupado em saber a verdade. A preocupação de Kardec é achar explicações convincentes. É isso que ele faz quando recusa a teoria panteísta com o argumento de que Deus ficaria rebaixado ante a nossa compreensão. Acontece que essa é a compreensão de Kardec, não é a compreensão geral. E se grande parte das pessoas concorda com ele, isso se deve ao fato de que a visão do Deus cristão é a visão de Deus que está difundida entre a população, sendo difícil, para a maioria, questionar uma crença tão fortemente enraizada. Continua. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Os exemplos de Kardec só convencem quem não para pensar sobre eles, como foi o meu caso durante 20 anos. Kardec cita 2 exemplos. Um mecânico que cria uma máquina
mas essa máquina não passa a ser parte integrante do mecânico. E um pintor, né? Pintor pinta um quadro, mas esse quadro não é o próprio pintor. O que leva um mecânico a criar uma máquina e um pintor a pintar um quadro? Um propósito. Ambos têm um propósito em mente. Para quem crê no Deus cristão defendido por Kardec, Deus teve um propósito ao nos criar. Se não fosse assim, nós seríamos um acidente de Deus, como acreditavam os gnósticos cristãos lá do século II, que achavam que o Deus bíblico não era o verdadeiro Deus, né? Então, se nós não somos um acidente de Deus, né? Se fôssemos um acidente de Deus, Deus não teria nenhum compromisso ou mesmo nenhum vínculo conosco. Logo, não haveria por que esperarmos qualquer coisa da parte de Deus. A máquina criada pelo mecânico é um meio de ele fazer alguma coisa. Logo, a máquina tem um propósito apenas utilitário. Quando a máquina estragar e deixar de funcionar, ela será relegada ao esquecimento. O quadro criado pelo pintor expressa suas emoções e sentimentos num determinado momento, mas esse quadro também é perecível e um dia ninguém se lembrará dele. De acordo com a analogia de Kardec, nós somos para Deus o mesmo que a máquina é para o mecânico e o mesmo que o quadro é para o pintor. Será que a humanidade já não deixou de funcionar de acordo com os desígnios de Deus e Deus nos abandonou? É o que dá para entender com a analogia de Kardec. Ora, se Deus é eterno, e se nós somos criação de Deus, e se antes da criação de Deus não havia criação nenhuma, só o que havia era Deus, tudo o que passa a existir a partir de Deus é também parte de Deus. Não há como fugir disso. Ou a criação e, por conseguinte, a matéria é parte integrante de Deus, pois foi imaginada e criada por Ele, ou Deus criou o mundo material e o relegou ao esquecimento, não se ocupando mais disso. Nesse caso, realmente, nós não seríamos parte integrante de Deus. Não entendeu? Eu vou dar mais uma ajudazinha. Kardec se serve de exemplos materiais, mas ele esquece que a matéria não é criação do homem. O homem pode fazer coisas com a matéria, como máquinas e quadros, mas não pode fazer a matéria. A matéria, de acordo com Kardec e com a ideia tradicional de Deus, é criação de Deus. O mecânico e o pintor, portanto, não criaram nada, pois só quem cria é Deus. Lembrando, criar é manifestar a essência em forma de existência. O homem não cria, o homem cria. E só o que o homem cria, na verdade, são ideias. A máquina e o quadro são ideias moldadas em matéria que foi criada por Deus. A máquina e o quadro são perecíveis, mas as ideias do mecânico e do pintor não são perecíveis como a matéria. As ideias são parte integrante do ser humano. Você é a soma das suas ideias e das suas memórias. Se você não tiver nenhuma ideia, nenhuma memória, você não existe para você. Pois se você não sabe que você existe, você não existe para você. E para você saber que você existe, é preciso ideias e memórias. Assim nós vimos que a ideia da máquina e do quadro são, sim, parte integrante do mecânico e do pintor. Do mesmo modo, se a criação de Deus é a exteriorização das ideias de Deus, nós somos, sim, parte integrante de Deus. Se existe um Deus criador, e se foi esse Deus que nos criou, nós somos ideias de Deus. E a única possibilidade de nós não sermos parte integrante de Deus é se Deus está com Alzheimer. Na verdade, a concepção de Deus como um ser externo e transcendente é uma ideia infantil. Há o eu sou, que é a nossa natureza última, e existe a mente, que é o
o meio através do qual o eu sou experimenta. Nós somos pensamentos da mente. Cada um de nós é um pensamento da mente. Uma vida inteira que nós consideramos às vezes como uma vasta experiência, na verdade não passa de um pensamento da mente. Se você consegue perceber o momento, se você é capaz de sentir o momento que você está vivendo, pelo menos de vez em quando, se você é capaz de observar o momento que você está experimentando, você sabe que a vida é apenas o momento. Uma pessoa mais velha pode sentir isso mais facilmente. Uma pessoa mais velha lembra da sua infância, da sua adolescência, do início da sua vida adulta, da sua fase de maturidade até os dias atuais. E percebe claramente que está tudo dentro dela. Ela percebe isso num instante. A percepção do agora é de apenas 3 segundos. O agora traz em si toda a sua trajetória. Tudo que você já experimentou está dentro de você. Outra maneira de você se dar conta disso é pensando nas coisas que você esperou com ansiedade que chegassem e elas finalmente chegaram. Você queria fazer 18 anos, parecia que esse dia nunca ia chegar, mas chegou. Você queria casar e casou. Você queria se formar e se formou. Você queria ter uma casa e você tem uma casa. Quando você alcança o objetivo, só existe o presente. O passado não existe. O passado é só um conjunto de memórias. Uma vida, portanto, parece ter algumas décadas, mas no final das contas, ela é apenas um instante. Esse instante, que é a sua vida, é apenas um pensamento da mente. A mente é ampla, a mente é rica, e a mente conta com os artifícios de tempo e espaço. Por isso, esse pensamento da mente, que é a sua vida, pode ser tão cheio de detalhes. O que a doutrina de Kardec fala sobre Deus é isso, e com isso nós chegamos ao final da análise do primeiro princípio básico da doutrina. Se você assistiu aos 4 vídeos e ficou desconsolado, ou pelo menos um pouco inquieto com as considerações que eu teci a respeito de Deus, perceba que este é o Deus bíblico kardeciano. Ninguém conhece Deus. Deus como nós o imaginamos, e seja como for que nós o imaginemos, ele é uma concepção da mente. E toda concepção da mente está sujeita à ilusão. O mistério de Deus foge ao nosso alcance, pois está além da mente. De qualquer forma, o ideal de Deus é importante. Mesmo que esse ideal esteja longe da realidade, ele continua sendo importante. Em última análise, e pouquíssimas pessoas vão entender o que eu quero dizer com isso, mas é a essas pessoas que eu me dirijo. Em última análise, Deus é a ordem no caos. No próximo vídeo nós vamos começar a analisar o segundo princípio básico do Espiritismo, que é a existência e a sobrevivência do espírito, ou seja, a sobrevivência à morte do corpo físico. Muita força e paz para você.